Eu vou refazer o exercício usando um pincel maior, de número 8. Ele é bem mais grosso. Então, a gente põe a tinta, tira um pouco do excesso, fazer o primeiro exercício. Coloca o pincel reto e aí a gente vem o mais leve que puder. Claro que o traço dele é um pouco mais grosso, óbvio, né? Que o de número 4. Aí, à medida que a gente vai pesando, nesse caso aqui, esse pincel ele tá com uma cerda solta, aí tem um risquinho a mais. Eu vou virar ele um pouquinho para ver se a gente consegue driblar isso, ó. À medida que eu vou deixando maior, eu vou deitando um pouquinho mais o pincel, ó. Vou trazer aqui para baixo, deitar um pouco mais. Ó, deitado, o máximo que ele consegue é a espessura que ele tem. Mas como eu fiz lá com o pincel de número 4, a gente pode deitar dessa maneira e gerar uma linha mais reta também, tá certo? A mesma coisa a gente consegue com um outro traçado. Começa fino, encosta na folha e termina fino. Nesse caso aqui, os primeiros, eu tava com a mão encostando. Agora eu vou fazer sem encostar. A mão tá solta, tô até com o dedinho apontadinho. Pena só que o meu pincel não tá ajudando ali na questão da textura. Bom, aí a gente pode, por falar em textura, experimentar a outra, aquela que a gente tira o excesso. Tá. Aqui vai ser mais fácil da gente visualizar a textura em função do tamanho do pincel, certo? E aí a gente faz com o pezinho no começo, dá aquela levantadinha, dá para fazer curtinho, dá para fazer batidinho. Dá para fazer com movimento. É só ir testando. E o quarto, né, que a gente já falou, a gente tira o excesso. Você vai ter um pedaço de papel mais que você gasta mais o nanquim tirando o excesso do que propriamente pintando. Tá, a hora que você tira uma quantidade boa do excesso, aí a gente vem aqui e repete o movimento. Ah, aqui já ainda tá muito, ainda tá parecendo. Ah, uma coisa tem que tomar cuidado, que assim, eu tô tirando o excesso, mas eu não tô esfregando o pincel, porque senão a gente machuca o pincel. Então, eu tô lá como se eu estivesse pintando. Pintando, pintando e tirando o máximo que eu puder. Ainda não foi suficiente. Tá menos, né? Ó. O legal desse traçado é que a gente consegue construir tons claros e depois a gente consegue ir acrescentando tom sobre tom e gerando passagens de tom mais escuras. Só que tem que tirar mais o excesso. Deixa eu dar umas batidinhas aqui, só pra gente ver os batidinhos como eles se comportam, que são diferentes dos daqui.
Aqui eu já tô conseguindo construir uma textura mais fininha, ó. E à medida que eu dou uma viradinha, podia ter ficado mais clarinho ainda, ó. Eu consigo gerar passagens de tom. Com textura, a gente não pode esquecer. Não é que nem o lápis 6B, que a passagem de tom vai desaparecer, nenhum risquinho e tal. Mas a ideia é essa. E aí a gente vai aumentando a textura.